era do Estado, eu acho que era escrevente do TRE, foi o primeiro caso de racismo que eu percebi. Mas eu já, com certeza, já tinha acontecido vários casos de racismo. Mas quando você não tem letramento racial, esses casos passam batido. E lá estava eu na fila, todo mundo na fila, e a moça atendente, todos que chegavam, ela perguntava: você tem ensino superior ou não? Porque é uma folha para quem tinha ensino superior e uma folha para quem não tinha ensino superior. E todos ela perguntava: ensino superior? Não, dava uma folha, sim, dava outra. Chegou a minha vez, ela já me deu a folha de ensino fundamental. Mas eu, tão ingênuo, peguei a folha. Quando eu sentei na mesa, que me veio aquele ódio mesmo. Por quê que ela não perguntou se eu tinha ensino superior? Estava escrito na minha testa. Mas eu achei que já era tarde para eu voltar lá. Mas fiquei com isso na garganta. Esse foi o primeiro caso de racismo que eu senti na pele. Então, por conta disso, eu estudei novamente, fiz faculdade com muita dificuldade, graduei aos 36 anos em Geografia. Mas como sempre tem aquelas pessoas que gostam de tentar puxar você para trás, quando eu comentei que eu ia fazer faculdade, eu tinha apenas 33 anos ou 32 anos, falaram para mim: você já está velho, para que fazer faculdade? E ainda bem que eu não tenho ouvido a essa pessoa que me falou isso. Hoje eu fico feliz por ela. Era para eu estar magoado com ela. Ela é uma pessoa. Você não vai saber se é homem ou se é mulher. Ela hoje é uma colega de profissão. Quando ela falou isso para mim, ela tinha iniciado o curso de graduação muito antes do que eu. Se graduou primeiro do que eu. Mas, por um acaso do destino, no quarto semestre eu passei. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Todas as vezes que eu chego, aqui eu já estou 3 anos, mas toda vez que eu chego numa escola, com a minha simplicidade, eu sempre fico no meio dos alunos, né? E sou confundido como aluno. É um orgulho para mim, não é problema nenhum. Mas isso é o que é chamado de racismo estrutural, né? Onde as pessoas acham que, por ser negro, a pessoa não tem condição de ter uma profissão com um nível mais alto. Jamila Ribeiro, em uma das suas palestras, ou quando é entrevistada, costuma fazer o seguinte relato: que ela, por ser negra e retinta, desde pequena, tem se percebido negra e sempre foi preparada para o enfrentamento. E ao contrário de algumas colegas delas que veio, como eu, veio se perceber negra ao longo de sua vida. E isso é algo normal. Hoje, tem gente que é negro e acha que não é negro. Normal, tudo bem. O próprio IBGE, ele permite isso. Eu posso ser negro retinto, e se o IBGE chegar a perguntar aqui e eu falar que eu sou loiro dos olhos azuis, ele vai lá e coloca eu como loiro dos olhos azuis. Normal. Isso é algo normal, dependendo da localidade onde você cresceu. Dependendo da família onde você cresceu. Se você cresceu numa família que era tabu falar de racismo, ou não falava mesmo por ignorância, não ignorância no sentido de ser ignorante, mas no sentido de não conhecimento, só que isso tem muito efeito colateral. Por exemplo, o efeito colateral aí do vídeo que vocês viram, né? E principalmente em crianças. Agora que eu estou trabalhando com crianças,
É muito comum esses temas polêmicos, né? Por isso, infelizmente, na escola não são todos os professores que trabalham a educação antirracista. Tem professores que preferem se abster desses temas, dessa temática, né? E quando acontece um caso de racismo na escola, o problema é muito maior. Branca, além de você estar tentando mudar a cara de uma coisa que é ruim, e você está cometendo um ato de racismo. Na verdade, a inveja branca, ele quer dizer o quê? Por exemplo, se eu quero dizer se eu disser para a Ju que eu tenho a inveja branca, não é mais fácil eu dizer, Ju, como eu te admiro, eu quero ser igual a você, e não usar a palavra inveja branca. A coisa está preta. Quem não usa essa palavra? Tem até uma canção sertaneja, não sei se vocês conhecem, né? A coisa está preta. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Os mais velhos aí, igual eu, devem conhecer. Também é uma palavra racista, né? Por que não substituir? Bom, a coisa não está boa, né? Serviço de preto. Eu estava falando da região sul, que é a mais racista. E esse tempo aí, um vereador saiu com essa, né? Serviço de preto. Foi caçado, né? Mas por que tem esse ditado de serviço de preto? Porque os negros, quando escravizados, eles faziam serviço como forma de protesto, o serviço mal feito. Então, qualquer serviço mal feito que tivesse hoje em dia, chama serviço de preto. Não é mais fácil você dizer serviço mal feito? Segunda-feira, quem já falou? Deixa eu dormir que amanhã é dia de branco. Uma frase racista. Você quer dizer que é só o branco que trabalha? Que o negro não trabalha? Outra palavra muito usada, denegrir. Denegrir é tentar tornar alguma coisa negro. Também é uma palavra racista. Que você pode substituir por quê? Por exemplo, manchar a minha imagem. Essa é cruel. Negra de alma branca. Quer dizer que quando se refere ao negro que é bonzinho, quer dizer que o negro é de alma, não tem alma ou é de alma escura, não sei como, né? Outra, muito comum falar para as mulheres falar, eu não sou tuas negas. Você sabia que isso aí é uma frase racista também? Por quê? Porque na época da colonização tinha as esposas dos senhores e quando ele faltava com respeito com a sua esposa, a esposa virava, eu não sou as suas negras, que eram as negras lá da senzala, que eram estrupadas, obrigado a fazer relações sexuais com eles, né? E essa palavra perpetuou até os dias de hoje. Quando a pessoa se sente desrespeitada, fala essa palavra, eu não sou as suas negras. Como se a pessoa negra pode ser desrespeitada. Seu cabelo é igual bandido. Quando não está preso, está armado. Sem comentários, né? Feito nas coxas. Tá vendo como parece? Tem palavras que parecem tão inocentes, mas vocês não sabem, às vezes as pessoas não sabem a origem e vivem repetindo por aí. O
que é o termo feito nas coxas? Na época da escravidão, se fazia aquelas telhas. Como não tinha forma de fazer telha, os escravos faziam telha na coxa. E como cada um tinha a sua coxa diferente, uma mais fina, uma mais grossa, uma telha saía mais fina, uma telha saía mais grossa. Então, quando ia fazer a cobertura, saía toda aquela coisa tortuosa, né? Então, quando se tem um serviço mal feito, agora diz feito nas coxas. Outra coisa que é muito comum, e às vezes, isso é a preocupação da pessoa em combater o racismo. Por isso que é importante o letramento racial. Às vezes, quando a pessoa precisa se dirigir a uma pessoa negra, com todo aquele cuidado para não tentar cometer o racismo, é aquela menina escurinha, aquela mulatinha. Mas pensa, isso ficou pior. É mais racista do que você falar, se você não souber o nome, se você precisar, se for o último recurso, você tem que recorrer à cor da pele da pessoa, você fala aquela menina negra. É muito mais, não é preconceito, não é racismo. O racismo é você tentar diminuir, chamando de moreninha. O que é mulata? Mulata é um termo que vem de mula. Olha, aqui nós temos uma senhora negra, uma senhora citada, uma criança branca e um senhor. O que vocês acham que é esse quadro aí? Esse quadro, ele retrata o que era ser o embranquecimento da sociedade. Então eles promoviam o casamento de pessoas negras com pessoas brancas, no sentido de tentar embranquecer a população. Essa senhora negra retinta é a avó desse garoto aqui, que é filho dessa senhora aí com pele mais clara e o senhor branco. Então, a sociedade tinha a intenção de promover esses casamentos interracial para que, dentro de três gerações, embranquecer totalmente a população brasileira. A política do embranquecimento foi uma medida defendida pela elite racista do Brasil e defendida por alguns intelectuais racistas, filho daquela senhora que atua naquela profissão mais antiga, né? Como foi o João Batista de Lacerda, que infelizmente tem o meu sobrenome também, que foi um dos defensores dessa ideia em um congresso de Londres. Ele acreditava que em 3 gerações exterminaria com a raça negra. Mas somos a resistência. Estamos aqui até hoje. Pode até acontecer o contrário. A gente escurecer a sociedade. Eu conheci um novo termo ontem. Palmitar. O que é esse termo? Palmitar é casamento interracial. A pessoa negra casar com a pessoa branca, ou a pessoa branca casar com a pessoa negra. Eu não sou contra, desde que esse casamento seja um casamento com sentimento. É muito comum hoje em dia ouvir a pessoa falar: eu quero que o meu filho case com uma pessoa branca para que meus netos não sejam negrinhos. E toda vez que vamos conversar sobre racismo,
quando eu abro para falar, tem sempre uma pessoa que vem dizer: ah, mas o negro também é racista. Isso é como forma de justificar o seu racismo. Dizer que é algo que uma sociedade que se sente superior impõe a outra. Aqui no Brasil, por exemplo, poderia explicar-se como poderia acontecer um racismo reverso? Se a população branca vivesse 400 anos escravizada, fosse libertada, sem eira nem beira, vocês estão libertos, se viram. E a população negra fosse a dominante. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Mas mesmo assim, não é racismo reverso. Por quê? Porque a população negra agora é o dominador. Então, invertia. O racismo seria contra o branco, mas não teria racismo reverso. Não teria negro. O negro não sofreria racismo. Então, o racismo reverso é impossível de acontecer em qualquer sociedade, quando você tem noção do que é o conceito de racismo. Muitos ativistas internacionais, né? Vocês conhecem muito quando se fala do Mandela, se fala do Martin Luther King, fala da Angela Davis. Mas na África do Sul também tivemos o Steve Biko. O Steve Biko, ele foi o responsável pelo termo consciência negra. Ele que criou o termo da consciência negra. Ele era um ativista. Um Marte muito maior, talvez maior ou igual ao Mandela, que foi martirizado na luta contra o apartheid lá na África do Sul. Os Estados Unidos teve a segregação e na África do Sul o apartheid. E Steve Biko lutou muito contra a extinção do apartheid. E ele foi o criador do termo da consciência negra. Para ele, a consciência negra busca enfrentar essas questões, ajudando o povo negro a recuperar sua dignidade e a superar a opressão. A consciência negra tenta canalizar a frustração para soluções construtivas e, através disso, surgir uma mobilização coletiva, de forma que a luta pela emancipação deveria ser conduzida pelos próprios negros. Ainda segundo ele acredita que a transformação só será possível quando houver união entre o pensamento revolucionário e a energia popular em prol da libertação, do progresso e da felicidade coletiva. Então, quando é que uma pessoa não tem consciência negra? E a consciência negra é como o letramento racial. Não é só para o preto, é para o preto e para o branco. Quando uma pessoa não tem consciência negra, quando se trata do negro, o negro não tem consciência negra quando aceita, sem perceber, as ideias e os valores de quem os oprime. O negro não tem consciência negra quando nega ou ignora a sua própria história, sua própria cultura, quando aceita a visão que a cultura negra é inferior, ou sem
ou sem importância, e quando despreza os grandes feitos dos povos negros. Bom, hoje nós estamos aqui no pátio, né? Mas no filme nós estávamos lá na Santa Sandra, com ar condicionado. Vocês sabiam que foi o negro que inventou o ar condicionado? O que seria, às vezes, né, no país tropical sem um ar condicionado? Você que é motorista, quando está dirigindo uma cidade grande igual aqui em Guarulhos, São Paulo, como seria se não tivesse farol? Seria um caos. E você sabia que o farol foi também inventado por uma pessoa negra? Isso é só exemplos. Sem contar muitos inventos que o negro inventou e o branco assumiu. Bom, então quando você despreza os grandes feitos dos seus povos e dos seus ancestrais, isso é não ter consciência negra. Porque você aprendeu a ver os feitos dos seus antepassados pela visão do opressor. O opressor, ele não procura valorizar. É como a história de Zumbi. O que chega até nós aqui é uma história contada pelos colonizadores. O Clóvis Moura, ele estudou mais a fundo o que acontecia dentro da República de Palmares. Eu falo República de Palmares, que nem quilombo é república, porque ali estava se formando um país. República de Palmares era um conjunto de vários quilombos, onde já tinha uma sociedade estruturada. Mas, até o momento em que não estava perturbando o colonizador, ele deixou quieto, né? Mas no momento em que ele percebeu que a República de Palmares estava se tornando um país, isso perturbou, né? Mandou, porque para eles, é só mais um negro revoltado aí, qualquer hora aí eu mando aí o capitão do mato junto com um bandeirante e pronto, destrói aquele quilombo. E aí chegou um momento, o colonizador mandou pensando que era apenas mais um quilombo. Chegou lá, não deu nem pro cheiro, porque na República de Palmares já tinha um exército muito consistente, e isso começou a preocupar os colonizadores, tanto que algumas coisas que sabemos do que acontecia lá dentro é por conta de um espião que os colonizadores colocaram lá dentro. Então lá dentro tinha toda uma estrutura de sociedade, exército, escola, religião. Era um país dentro de um país. Então, para destruir o quilombo de Palmares, teve que contratar mesmo um exército. Então, por isso, hoje, quando se dirige crítica a Zumbi, é algo que vem do colonizador. Porque para o colonizador, não era interessante espalhar a história do que acontecia lá dentro, porque isso encorajaria mais pessoas a formar uma estrutura igual ao quilombo. Então, os historiadores colocaram aqui a visão do colonizador. Muitos autores, muitos historiadores, com muito trabalho, conseguiu, depois de muito estudo, ter algumas noções do que era o quilombo lá dentro, mas muito pouco, porque se vocês se lembram,
na guerra contra o Quilombo, não sobrou praticamente ninguém para contar a história. Então, o que chega até nós é história contada na visão do